Meus amigos, com a chegada das eleições municipais, que estamos aqui repercutindo, o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento da regulamentação das redes sociais. O tema será analisado em setembro, mesmo sem deliberação no Congresso, e deve entrar em vigor de forma imediata no pleito deste ano. Eu quero entender melhor do que estamos falando, porque nós estamos falando sobre 3 ações, não é isso, meu querido Luiz Augusto Durso, que discutem artigos do Marco Civil da Internet. Sobre o que estamos falando lá no Supremo Tribunal Federal, que vai deliberar, decidir com seus ministros a respeito de assuntos do Marco Civil da Internet? Bom, esse tema sempre é mais polêmico e é mais quente durante o período eleitoral, não à toa, pelo tudo que a gente está falando aqui, né? As redes sociais se tornam um palco para ataques, para crimes, para um monte de coisa boa e coisa ruim. Nós estamos falando de 3 ações no Supremo Tribunal Federal que irão julgar basicamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte, muito simples, ele diz que a plataforma não é responsável pela postagem dos seus usuários, a não ser que ela descumpra a decisão judicial. Então, até o indivíduo ter uma decisão judicial de remoção e a plataforma eventualmente descumprir, toda a responsabilidade por aquela postagem é do autor da postagem e não da plataforma. Isso que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet. 2 dessas ações debatem exatamente o tema principal sobre isso, que é a responsabilidade de plataforma e o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A última ação, que é uma DPF, debate sobre possibilidade do bloqueio de aplicativo de mensagem. Então, é possível que um juiz, por causa de um descumprimento de decisão judicial, bloqueie todo um aplicativo que é utilizado por milhões de usuários. A gente está falando exatamente sobre isso. Inclusive, aqui ontem eu estava no Pânico, falamos sobre o Elon Musk sair do país, tirar o escritório do X, né, antigo Twitter. E se a plataforma for bloqueada? Poxa, um juiz pode decidir, são 50 milhões de usuários. É esse o tema também debatido nessa DPF de relatoria do Fachin. Então, nós teremos julgamentos importantes para você que usa a internet. Primeiro, para a gente debater sobre a responsabilidade das plataformas, que hoje praticamente não tem responsabilidade nenhuma, o que tem um lado muito negativo, porque ela simplesmente, mesmo que tenha denúncia dizendo que aquele conteúdo é criminoso, é ilícito, você vê que canal de denúncia não funciona para ninguém. Não sei se vocês já testaram essa experiência, que é péssima, mas a prática, até porque ela nunca vai ser corresponsável, é o que diz o Marco Civil da Internet, e se tiver mais responsabilidade, elas terão mais cuidado, mais atenção, mais zelo com a informação que elas hospedam no Visibilidade, e até tem conteúdo impulsionado, Koba. Tem um monte de rede social aí que deixa o criminoso fazer um golpe lá e impulsionar para alcançar mais vítimas. E a plataforma aprova, recebe por isso e entrega. Ela é quase como um assessor ali do criminoso para ajudar a chegar a mais gente. Então, realmente, a gente tem que debater sobre esse tema e sobre o bloqueio dos aplicativos, tem que chegar a uma conclusão final, porque fica essa dubiedade. Poxa, eu uso o WhatsApp para tudo, sou empresário, tenho aí uma padaria, entrego pelo WhatsApp e de uma hora para outra, por causa da plataforma decidir não cumprir decisão judicial, afeta a minha vida. A gente precisa de um patamar que defina se pode ou não pode bloquear todo o acesso de todos os usuários por causa de um descumprimento. São esses os temas. Eu quero saber a opinião de vocês aqui a respeito desses temas explicados aqui pelo Durso. Responsabilidade da plataforma, possibilidade de se bloquear a plataforma se ela não cumprir uma ordem judicial, um ofício, assim. Se há ou não há necessidade de uma ordem judicial para a plataforma antes de que ela seja responsabilizada ou não por algum conteúdo que esteja na sua rede. E aí, vamos começar com o Leandro Ferreira. Achei legal aqui que o Durso fez um catado de coisas que estão num nível mais aprofundado do que o debate leigo, né? E acho que, pelo que eu entendi deste tema, nós estamos falando de um funcionamento das redes sociais para além do período eleitoral, certo? Isso, sim, então, para sempre. Eu acho que isso diz respeito... É que se julgado, só para deixar claro, é que se for julgado agora em setembro, passa a valer imediatamente. Claro. Para tudo e inclusive para o período eleitoral, tá certo? E são temas mais polêmicos durante campanha, porque Exato. A internet se torna protagonista, né? Exato. Mas boa parte, por exemplo, das situações que levaram a esse cenário em que a gente tem uma anabolização dos candidatos de rede social, se dá por conta do uso que se faz dessas redes sociais no período fora das eleições, né? Então, como que se dá, por exemplo, a rede de páginas, como que se dá a responsabilidade pelas postagens, né? E como que as plataformas respondem às acusações e, em alguns casos, até às comprovações de circulação de fake news, né? A gente está vendo, por exemplo, no caso do Twitter, ou do X, né?
Como que? Twitter. Gostei dessa. No caso Twitter, a gente está vendo uma situação em que a gente está vendo a volta de figuras que antes tinham sido banidas pela política mais firme da plataforma em enfrentar, por exemplo, disseminadores de fake news como o Donald Trump, né? Então, eu acho que a gente vai ter um ambiente mais saudável, não é para as eleições imediatamente deste ano de 2024, a gente vai ter um ambiente mais saudável para as redes sociais como um todo, uma vez que a gente vai poder, naquilo que diz respeito à política, né, conseguir organizar que as postagens que fazem um uso rebaixado e até criminoso desse instrumento para circular informações de interesse público sejam devidamente punidas ou não, né? Dependendo do que for também o resultado do julgamento, né? Acho que isso pode resultar numa situação de maior flexibilização. Só essa votação não tem a ver com o PL das fake news, tá? Na verdade, é só uma análise de possível inconstitucionalidade do artigo 19 que está posto aí desde 2014. Sim. E está rolando desde o começo. E é ele que define a regra por enquanto, exatamente. Sim. E a sua opinião, minha querida professora Priscila Silveira? Você acha que tem que banir ou suspender a rede social, a plataforma, se ela não cumprir uma ordem judicial? Porque esse é o debate que envolveu aí a treta do Elon Musk com o STF, com o ministro Alexandre de Moraes. Koba, aqui a gente tem diversas garantias violadas, né? É muito difícil a gente falar. De um lado, a liberdade, da gente ter, obviamente, a garantia da liberdade de expressão, mas a gente tem que ter um controle. Por quê? Esse controle também é feito até pelo direito penal. Eu tenho a liberdade de expressão até onde eu não fira ou não venha ferir outro direito. Então, eu acho que com a evolução, né, da internet, que a gente vê aí, que a gente está discutindo isso a todo tempo, não pode ser uma terra sem dono. Eu acho que a pessoa não pode sair falando tudo o que ela quer. Eu acho que tem que ter, de alguma maneira, algum controle, até porque, como disse aqui há pouco o Leandro, essa questão de várias coisas de desinformação, de condutas criminosas. Hoje, a rede social, em especial, virou uma ferramenta muito poderosa, até mais letal, digamos assim, do que uma arma de fogo. Por quê? Porque é muito fácil, a pessoa não tem rosto. Então, direto, a pessoa vai xingar, vai cometer crimes, e nem é só de questão de estelionato, nem com vantagens, crimes que violam a honra. Então, eu acho que, por causa dessa inação, ou, na verdade, uma questão de paralisação, de omissão, de determinar, principalmente questão legal, eu acho que tem que ter, sim, esse controle dizendo, olha, se for colocada uma desinformação, a plataforma tem que ter responsabilização, porque se assim ela tem salvo-conduto para permitir que seja feita qualquer manobra criminosa dentro da sua plataforma. Então, tem que haver essa regulamentação agora. O problema está, para eu regulamentar, qual direito eu vou violar? Porque a gente tem direitos e garantias constitucionais, e esse que eu acho que é o imbróglio existente aí nessa PL. E a sua avaliação, meu querido Diego Tavares, mais uma regulamentação que vai sair a partir do nosso Poder Judiciário, vez que lá no Congresso não andou o PL das fake news ou o PL da censura, a depender de como você enxerga este debate no nosso Congresso. Fala, Diego Tavares, a sua avaliação. Pois é, Nelson Kobayashi, acho que mais uma vez uma discussão de muita importância que deveria ser travada no Poder Legislativo, onde se formam comissões, onde nós podemos fazer audiências públicas, ouvir especialistas, está sendo travada no palco errado, mas eu quero fazer hoje aqui, ter a inglória missão aqui de ser contraponto aos meus 3 colegas dessa pauta. Aprende-se uma coisa aqui que representa muito o que eu penso. Nós já temos uma legislação muito ampla para cuidar das relações na internet. A internet nada mais é do que uma praça, como uma praça pública, um espaço físico de praça pública. A questão é, quando nós travamos essa discussão a respeito das redes sociais, que nada mais é do que uma praça pública, a ideia é sempre, olha, se o que está sendo dito nessa praça está errado, vamos fechar a praça. Não vamos colocar ali uma escuta no banco para ouvir o que as pessoas dizem sentadas ou caminhando quando passam. Vamos fechar a praça que a gente resolve o problema. Ocorre uma transferência de responsabilidade do Estado para as plataformas diante da ineficiência do Estado em cumprir a legislação que nós já temos. Por que é necessário discutir ferramentas mais eficazes para combater o discurso de ódio na internet? Porque uma liminar para derrubar um conteúdo demora uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias para sair. Se tivesse uma liminar que saísse em horas, como acontece na Justiça Eleitoral, por exemplo, nós poderíamos manter os mesmos instrumentos que nós já temos para regulamentar a prática de crime na internet. Se nós tivéssemos uma justiça que fosse eficaz, que fosse célere, que aplicasse o direito que nós já temos de uma forma mais rápida, considerando a velocidade com que as coisas acontecem em ambiente virtual, nós não precisaríamos travar essa discussão. Claro,
em certo ponto, a internet, as redes sociais inovaram as relações. Alguma coisa de regulamentação tem que ser discutida a questão do anonimato, da responsabilidade de cada pessoa pela sua conta, mas travar esse debate, como foi travado no PL 2630, por exemplo, no qual se propôs até o absurdo da criação de um gabinete de censura, de uma instituição que diria, em nome do Estado, aquilo que é verdade nas redes, aquilo que não é, de penalizar produtores de conteúdo na internet por veicularem conteúdo jornalístico que eles pegaram na TV, coisas desse tipo. Enfim, um completo absurdo, um cerceamento enorme da liberdade que praticamente inviabiliza a existência do livre discurso nas redes. Então, eu acho que, em síntese, é isso. Nada mais é esse debate do que a transferência de responsabilidade do Estado, que é ineficiente em aplicar o direito já existente, para as plataformas que vão ser penalizadas, assoberbadas de responsabilidade aí por uma regulação muito pesada, é o que aparenta que está acontecendo. Aquelas que permanecerem, né? Porque Exato. Algumas vão pegar a mala, né, Durso? O Twitter, aí a saída da sua representação oficial no país, alguns dizem como é que vai continuar operando ou não, porque, teoricamente, sem um escritório, ela pode continuar operando, é isso, né? Explica pra gente. Ou não pode? Ou daqui a pouco também não vai poder se não tiver representação, um escritório. Se não tiver lá o CNPJ e a secretária para atender o telefone e receber a cartinha da Justiça. Precisa, mas o Diego, ele quando fala de perto das fake news, ok, mas na prática, sai a liminar, você consegue, às vezes, até com eficiência muito grande da Justiça, a plataforma não cumpre. A plataforma não cumpre a liminar, você faz o quê? Senta e chora. Então, realmente, a gente chegou no momento em se debater a responsabilidade da plataforma por causa da omissão dessas plataformas. E eu não estou falando de conteúdo. Eu não estou falando de verificar o que é fake news ou não, ou o gabinete da verdade. Eu estou falando só sobre a conduta das plataformas que lavam as mãos do conteúdo porque elas falam, não é problema meu, quem está falando isso é meu usuário. Mas você foi provocada, recebeu a denúncia, viu que o conteúdo é de pedofilia, viu que o conteúdo é de racismo e não apagou. E não tem responsabilidade nenhuma. Então, o artigo 19 é exatamente sobre isso. Então, a gente precisa separar tema PL das fake news, que inclusive a gente muito debateu aqui, que tinha um monte de problema a ser debatido. Eu fui um dos convidados no Congresso Nacional a ser um dos debatedores na audiência pública. Apontei um monte de defeito desse PL, mas tinha coisas positivas, transparência algorítmica, responsabilidade das plataformas, conteúdos que a gente deveria utilizar em alguma regulamentação. E agora o artigo 19 também a gente vai debater. Com relação ao X, é uma conduta que desagradou muito as decisões judiciais de alguns ministros do Supremo, mas o Elon Musk erra também, né? Simplesmente dizer, não vou cumprir, o problema é de vocês, estou levando meu escritório. Ele tem que, pelo menos, ter uma representação que seja um escritório de advocacia aqui para receber decisões judiciais e para funcionar. Se tirar toda a comunicação e descumprir decisões judiciais, a previsão da conduta vai ser, diante do histórico que aconteceu com o Telegram, a suspensão da plataforma. E aí não adianta usar o discurso, estão me perseguindo. Você, como empresário, dono de uma plataforma enorme, escolheu descumprir decisões judiciais e a lei permite, ou melhor, a lei prevê que você é obrigado a cumpri-las se você está aqui no nosso país, tem usuários brasileiros, aberto para os nossos usuários. Ou você cumpre as decisões judiciais, ou se você, conforme está falando aí nas suas redes sociais, recebeu, pelo Twitter Files, etc., ordens paralelas, extra-autos, etc., denuncie, mande para o Congresso, mande aí para partidos que são oposição a decisões de determinados ministros para que se tomem as devidas providências e não simplesmente de maneira quase como mimada dizer, o que você falar não me interessa porque eu não concordo com você. Não funciona assim. O Supremo Tribunal Federal ainda é um órgão que tem poder nesse país como o órgão mais importante do judiciário e as decisões precisam ser cumpridas e se o indivíduo discorda, recorridas. É simples assim. A gente vai continuar acompanhando esse polêmico assunto. Se você quiser saber mais informações, acesse o site da Jovem Pan, jp.com.br. Tem toda uma cobertura sobre a pauta do Supremo Tribunal Federal que vai entrar nesses assuntos polêmicos, inclusive com conteúdo exclusivo para os assinantes premiums. jp.com.br.